bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal da aula gravada. Sejam bem-vindos à terceira aulinha de vocês, tá? Terceira aulinha de documentos, onde a gente vai começar a pegar, falar um pouquinho mais de estrutura aí de documentos. Lembrando, então, pessoal da gravada, segunda-feira temos a nossa primeira prova, tá? Vai ter aula antes da prova, daí a atividade vai ser a prova, tá? Avaliativa aí valendo 100 pontos. Vai ser a primeira prova, né? Já vou dar spoiler, vai ser de marcar X ali, né? Marcar bolinha lá dentro do Avalon mesmo. Formulário. Dentro do próprio Avalon lá, tá? Então, fiquem tranquilos nessa primeira. Eu vou confirmar, porque eles querem que a gente agora dê aula e prova. Mas daí eu confirmo com a coordenação, tá? Mas daí eu mando no grupo. Você está no grupo? Tá, beleza. Então, mas geralmente a gente fazia só prova, né? Mas agora eles querem que a gente faça os dois. Tem jogo no dia da prova? Acho que não. Não. Não, no dia da prova não. 24 não tem nada. Dia 28, a gente vê daí. Fiquem tranquilos. A gente vê. A gente altera ali alguma coisa. Se tiver prova ou aula, a gente dá uma alterada. Show. Então, o que a gente vai ver hoje aí dentro do Google Documentos, né? Estruturando documentos online, né? Por que estruturar um documento? Então, vou falar para vocês o motivo, né, da estrutura. Regras básicas da ABNT. Então, hoje a gente vai começar a falar sobre regrinhas básicas da ABNT, mas é bem tranquilo. A gente vai falar só sobre a capa, né? Estrutura de tópicos. Qual que é esse negócio? Qual que é esse bicho de 7 cabeças aí? Recuo de texto e colunas. E os atalhos aí sobre a aula de hoje, tá? Então, atalhos importantes relacionados ao que a gente vai ver o conteúdo hoje aí. Então, vamos abrir já nosso Google Documentos ali para deixar engatilhado. Eu vou apresentar todas as ferramentas para vocês. Eu vou deixar a regra BNT por último, tá? Que daí ela faz parte da atividade. Então, daí já construo junto com vocês, já monto ali, ajudo na atividade. Então, vou abrir um documento em branco mesmo aqui, para a gente trabalhar, tá? Então, a primeira, né, o primeiro tópico ali é por que, né? Por que a gente tem que estruturar o documento, tá? A resposta é bem simples sobre essa pergunta, né? Então, geralmente, nosso primeiro projeto ali, que a gente faz em Google Documentos ou no Word, é um trabalho escolar, né? É um trabalho ali, às vezes, de história, de português, de, sei lá, filosofia. Geralmente, você tem que fazer um trabalho ali bonitinho, com algumas regras que o professor fala, né? Para entregar, né? Geralmente, aqueles trabalhos longos ali. E por que a gente tem que ter uma estrutura? O que é uma estrutura? Estrutura é você ter um padrão na hora de criar esse documento, ok? Senão ficaria um oba-oba, tá? Cada um faria a capa do jeito que quisesse, cada um ia escolher, né, a cor de texto que quisesse, o tamanho de fonte que quisesse, a fonte que quisesse. Então, para, né, não ficar essa bagunça, foi criado o quê? Regrinhas, normas ali, para todo mundo seguir o mesmo padrão, entregar o trabalho no mesmo padrão. Beleza? Então, por que estrutura um documento? Para manter uma ordem, senão ia ficar, como eu falei, um oba-oba. Senão um ia fazer uma capa assim, sei lá, digamos, minha capa, né? Daí ia colocar a foto do Naruto na capa, de um trabalho de história, né? Ia ficar toda uma zona assim. Né? O cara, professor, gostei, quero colocar a foto do Naruto lá na minha capa, pode? Não. Beleza? Então, a um ia fazer a capinha assim, né? Aí, algumas meninas iam colocar um rosa ali, tipo, gigante. A minha capa do trabalho. Aí ia colocar um rosão assim, negrito, fonte 50. Ia querer colocar uma letra estilizada, né? Para o professor ler. Daí, gostei dessa letra. Daí ia fazer todo o texto, né? Para o professor ler nessa letra, né? Trabalho assim, naquela letra ali. Imagine para corrigir alguma coisa desse, né? Meu trabalho, história sobre a Segunda Guerra Mundial. Imagine
Aí um ia fazer assim, aí outro aluno ia fazer, aí escolher a fonte 2 para fazer, ó. Aí imagine o professor ler, né? Vocês não estão enxergando, mas nem eu estou enxergando, mas está escrevendo alguma coisa. Meu trabalho. O professor ia ter que usar uma lupa para enxergar ali o que vocês estão escrevendo, né? Olha o tamanho da letrinha, né? Ó, vou dar um zoom aqui, 200%. Eu dando 200% de zoom, eu não consigo ler. Agora imagine imprimindo num tamanho 2, né? Uma folhinha assim. Ou o mais espertão, o professor vai falar, no mínimo 10 páginas, tá? De trabalho. Daí o espertão, o outro espertão ia fazer tipo fonte 40, assim, né? Aí, ó, absurdo. Fonte, na verdade, o cara mais espertão ia usar a fonte 400. Ah, tem 10 páginas, tem 44 páginas de trabalho, professor, né? É uma letra em cada fonte, praticamente. Ó. O cara lá, ó, meu trabalho de história. Aí, professor, entreguei o trabalho. Tem mais de 10 folhas, tá? Então, para isso que existe padrão, tá? Uma estrutura de documentos. Então, quem que criou essa estrutura? Né? A ABNT, que é uma Associação Brasileira de Normas Técnicas, ok? Que é o que? Um órgão ali responsável, né, pela normalização das normas técnicas do país. Essas normas, claro, elas são facultativas, fica a critério de cada instituição adotar ou não, porém, praticamente todas as instituições adotam, tá? Então, a maioria delas usa, não adianta você achar, meu colégio não tem. Pode ter um colégio ou outro que não usa a BNT, mas vai ter um padrão dentro do colégio ali, para não ser o oba-oba que nem eu falei aqui, tá? Deixa eu voltar tudo aqui. Tá aqui, tudo Ctrl Z. Aí, voltamos ao 0, tá? Então, esse é o primeiro... E o primeiro item obrigatório de uma, né, de um documento é a capa. Daí eu vou ensinar hoje vocês a fazer essa capa nas normas da BNT aí. Porém, antes da gente ir para a capa, eu falei que é a última parte que a gente vai fazer, tá? Eu vou mostrar o que é a estrutura de tópicos dentro do documento. Vocês estão vendo aqui, sempre se vocês estão abrindo documentos aí, aqui, quando vocês abrem, tem um negocinho chamado resumo, né? E tem aqui a estrutura de tópicos. Caso não esteja aparecendo essa tela para vocês, beleza? Tem um atalhozinho e tem um botão que mostra ali. Caso vocês não estejam vendo isso ou queiram esconder essa parte aí, se vocês clicarem lá no menu em ver, aí aqui, ó, mostrar estrutura de tópicos, ele esconde, né, no meu caso, ou mostra, beleza? O que é esse resumo aqui? Ó, você vai ver o atalho agora. Olha o big atalho. É Ctrl Alt A e depois Ctrl Alt H. Esse é o atalho, né? Se você apertar, você tem que apertar o Ctrl, o Alt, o A. Peraí. 1, 2, 3, 1, 2, 3. São 6 teclas de atalho. Ctrl Alt A e depois Ctrl Alt H. 1, 2, 3, 1, 2, 3. E tem que ter, ó, vocês têm que digitar esse atalho. Esse atalho é o pior atalho que eu já vi na minha vida. Porque você tem que digitar Ctrl Alt A e Ctrl Alt H no tempo certo. Então, se você digitar muito rápido, o atalho não funciona. Se você digitar muito devagar, o atalho não funciona. Até eu erro no tempo ali do atalho. Ctrl Alt A, Ctrl Alt H. Conseguiram aí? Vocês viram que o atalho é um atalhozinho bem chato, tá? Então é mais fácil clicar em ver e mostrar ali a estrutura, tá? O que é esse resumo que aparece aqui, ó? Esse resumo é para você definir ali o que vai ser, digamos, o teu trabalho, o que é teu texto, o que é teu documento. Às vezes é um documento, sei lá, sobre as normas dos direitos humanos, alguma coisa, tipo, uma coisa de advocacia, né? Então, você traz um resuminho ali para você saber do que se trata aquele documento. Caso você envie para alguém, né, você compartilhe para alguém, lê, aí tem 200 páginas no seu documento. Aí a pessoa bate o olho no resumo ali e vai ver, esse documento que ela me enviou é sobre, né, sobre as leis, né, da FIFA, sei lá. Aí a pessoa sabe que aqui trabalha sobre as leis da FIFA. Isso aqui não é impresso, tá? Isso aqui é só um resuminho para a pessoa mesmo saber do que se trata o trabalho. Beleza? Estrutura de tópicos também é a mesma coisa. Ela é para ajudar
você a se achar num trabalho muito grande. Okay? Então, se você tem um trabalho lá com 100, 200, 300, até mesmo 10, 15, 20 páginas, você consegue fazer o quê? Você vai criar títulos aqui, daqui a pouco eu vou mostrar como. Esses títulos, eles vão vir para cá. Tá? Esses títulos especiais, eles vão vir para cá. Quando você clica nesses títulos, vai para a página que você quer. Digamos que tenha 100 páginas, né? Um livro mesmo. Se você colocar um livro ali, né? Um livro tem o índice lá, um sumário, o índice dele. É como se você apertasse o botãozinho do seu livro ali e fosse para a página certa. Então, você consegue fazer isso no Documentos Online aqui. Então, eu vou mostrar como. Vou trazer um texto. Eu tenho um texto aqui, ó, gigante. Que eu baixei da internet. Aqui em download. Ó. E ele vem totalmente sem estrutura. Eu não lembro do que se trata. Esse texto é um trabalho ali. Que eu peguei. Eu vou pegar esse texto aqui. Vou copiar ele e vou colocar no meu Google Documentos ali. Apertei com o botão errado. Vai demorar um pouco, porque é um texto grande. Vou fazer sumir. Ó, colei o texto aqui. Tá? Beleza. Então, um texto que tem... Deixa eu ver quantas páginas. Tem 18 páginas. Tá? Não é muito, mas já dá para ilustrar o que é a estrutura de tópicos para vocês aí. Deixa eu apagar esse começo aqui. Beleza. Tá. Isso aqui. Aí, digamos que... Né, esse aqui é só um resumo. Aí pode apagar essa parte. Aqui, artigo. Beleza. Aqui, ó, resumo. Tá? Digamos que eu queira que minha estrutura de tópicos comece com esse resumo aqui. Ó. Beleza? Como que eu faço isso? Aqui nas minhas ferramentas, tem um carinha chamado ali, ó, texto normal. Tá? Do lado do zoom e do lado da fonte. Se eu selecionar meu resumo, né, e clicar aqui na setinha do texto normal, ele vai ter vários estilos de texto. Né? Tem título, subtítulo, título 1, título 2, título 3 e opções. Né? Tem outras opções ali. Se a gente clicar aqui, ó, em título 1 para baixo, ó, vou clicar aqui título 1. Pronto. Né? Vocês vão ver que ele já apareceu ali na minha estrutura de tópicos do cantinho. Então, eu posso mexer, alterar, posso colocar no meio. Aí, a partir do momento que apareceu ali, eu posso diminuir um pouco a letra, deixar negrito, alterar a cor, se eu quiser, né? Então, ele muda ali para mim. Então, o resumo, tá? É o primeiro tópico que apareceu. Você pode fazer a alteração que quiser ali. Vou deixar em azul só para vocês diferenciarem. O atalho para criar uma estrutura de tópico é Ctrl Alt 1 do teclado numérico, aquele teclado da direita lá. Então, ó, se eu apertar Ctrl Alt 1, né, ele vai e cria essa estrutura de tópico para mim automaticamente. Tem o Ctrl Alt 2, né, que ele cria uma estrutura de tópico menor, Ctrl Alt 3, Ctrl Alt 4, Ctrl Alt 5 e Ctrl Alt 6, tá? Que todos são estruturas de tópicos que ele adiciona para mim. O que muda é o tamanho do título, tá? Ó, Ctrl Alt 1, Ctrl Alt 2, 3, 4, Ctrl Alt 5, Ctrl Alt 6. Tá. E o Ctrl Alt 0 é para tirar a estrutura, né? Formatar o texto do jeito normal. Vou deixar no 1 mesmo, para ficar bem visível. E vou escolher outros lugares aqui, ó, tipo introdução. Né? Ctrl Alt 1 da introdução. Pode ver que já apareceu ali resumo e introdução para mim. Né? Desenvolvimento. Vou clicar Ctrl Alt 1. Né? Geralmente é o que tem no trabalho. Né? Introdução, desenvolvimento e vai ter conclusão também. Ó, Ctrl Alt 1. Aqui eu vou colocar Ctrl Alt 2, por exemplo. Ó, que está dentro do 3, né? Então esse aqui está dentro do 3. Esse aqui está dentro do 3, Ctrl Alt 2. 4, quero colocar Ctrl Alt 1. Beleza. 4.1, Ctrl Alt 2. Vocês já vão entender a mágica, não. Ctrl Alt 2 nesse. Esse 4.1.1, Ctrl Alt 2. Pode ser aqui, Ctrl Alt 2. Né? Ou, né, que eu falei, você troca aqui em cima. Eu estou colocando título 2. Tá? Ctrl Alt 2 é título 2. Título 2.
Aqui eu quero título 1. Aqui eu quero título 2. E assim você vai criando a sua estrutura de tópicos. Rapidamente ali. B6 é a conclusão. Ctrl 1. 7. Ctrl 1. Esse aqui Ctrl Alt 2. O que eu estou fazendo? Eu estou, né, colocando títulos nos meus títulos, né, tópicos nos meus títulos ali. Alt 1, esse aqui. Alt 1. Digamos que eu fiz só esses aqui, tá ótimo. Tá? Então, o que aconteceu aqui agora? Se eu voltar lá na minha página inicial, vocês vão ver aqui que a estrutura de tópicos ganhou todo um monte de minhas estruturas ali. Resumo, introdução, desenvolvimento, formatação. Ou seja, quando eu abro meu documento, é muito mais fácil. Digamos que eu quero ir direto para submissão online. Aí é mais fácil eu clicar aqui direto do que eu ficar procurando aqui. Ó, né? Então, eu clico aqui, ó, submissão online. Ele já vai me traz diretamente, né, um link linkado ali com essa parte ali. Então, fica muito mais fácil. Então, imagine um trabalho ali que tem 100, 200, 300 folhas ali, 500 folhas, né? Então, quanto ajuda ali, se você... É mais fácil você olhar os tópicos ali da esquerda do que você rodar, né? 500 páginas aqui até achar o que você quer, tá? Obviamente que tem outras ferramentas de você buscar um texto, né? Mas, às vezes, a pessoa não sabe o que tem no texto. Então, se você envia para alguém, a pessoa, sei lá, está lendo lá o teu trabalho. Ela parou no 4.0. Aí, no dia seguinte, ela vai chegar, né? Se ela abrir, ela... Deixa eu ler o 5.0. Clica aqui, 5. Continua onde parou a leitura dela. Então, fica muito mais fácil, né? Vamos lá, quero ver o resumo. Clica aqui, introdução, clica aqui. Então, isso é a estrutura de tópicos. É bem tranquilo ali de fazer. É só clicar aqui, mudar de texto normal para título 1, 2 ou 3. Se você colocar esse título normal aqui, ele não vira estrutura, tá? Não funciona. Enfim, deixa o 9 subir, ó, mudar para título normal. Agora virou. Mas, geralmente ele não vira estrutura. Estou grandão ali, inclusive. Mas utiliza a partir do título 1, que já dá certinho ali, tá? Aproveitando esse texto gigante aqui, eu vou vir na introdução de novo e vou mostrar para vocês a diferença de parágrafo e recuo, beleza? Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu no resumo aqui melhor. Aqui, deixa eu dar um enter aqui, só para vocês entenderem, tá? Parágrafo. Tá? Parágrafo é quando a gente dá aquele espaçamento, geralmente você vai fazer um vestibular, uma redação, qualquer texto, né, de português ali, a professora pede às vezes, coloca 2 dedos de parágrafo e começa o texto, né? Pula não sei quantos centímetros e começa o texto. Como que dá parágrafo aqui no meu, né, no meu Google Documentos? Você não vai apertar espaço, tá? Você vai ficar uns espaçozinhos aqui, pronto. Né? Vou clicar 5 vezes espaço e vai virar parágrafo. Entendeu? Né? Não faça isso. Porque existe um botão que faz isso rapidamente para você. Beleza? Alguém sabe que botão é esse? Tab, exatamente. Ó, o tabzinho, né? Dá um parágrafo ali, ó, né? Eu consigo ajeitar meu texto rapidamente. Isso é o parágrafo, tá? E o espaçamento, tá? Qual que é a diferença do parágrafo e do recuo de texto, quer dizer, né? O recuo de texto é outra ferramenta que tem aqui, ó. Vou mostrar onde que está. Deixa eu apagar. Ele fica exatamente nesse quadradinho que eu vou colocar aqui, ó. Ele é um botão de recuo de texto. Como o próprio nome já diz, né? Recua o texto, beleza? Então, se eu clicar nele ali, ó, ali à direita, né, ele leva um parágrafo, né, inteiro, né, e não apenas a primeira linha. Olha lá. Estou apertando ali o parágrafo inteiro lá para o canto. Em que casos eu uso isso? A gente vai usar na capa hoje, da BNT. Né? Você pode usar de 2 formas. Clicando por aqui. Beleza? Então, a gente consegue fazer por aqui.
ou clicando na setinha aqui azul. Ó. Tá vendo que tem um negocinho azul na régua ali? Uma pirâmide de ponta cabeça, ali, um triângulo de ponta cabeça. Se eu clicar bem no triângulo, ó, eu consigo escolher, por exemplo, ó, eu quero trazer lá no 7. Ele leva tudo lá para o 7. Beleza? Qual que é a diferença do de baixo para o de cima? É o seguinte, né? Se eu clicar no de baixo, ele leva o meu parágrafo inteiro, né, que a gente viu aqui. E se eu clicar naquele retângulozinho em cima do triângulo, ele faz só a primeira linha. Ó. Ele faz a função do tab, digamos assim, né? Só que pelo mouse ali. Tanto que se eu apertar tab, ó, pode ver que mudou lá, um ficou lá, outro ficou aqui. Ó. Então, esse aqui é o tab. E esse aqui é o recuo de texto. Foi. Mais um. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Só se eu usar a lupa aqui. Peraí. Vamos ver se dá. Deixa eu abrir minha lupa. Aí. Melhorou? Então, tem esse... Então, esse aqui, ó, ele faz o recuo do texto inteiro, né? Do parágrafo inteiro. E esse aqui do parágrafo, né? Só da primeira linha. Só para vocês saberem. Agora eu perdi aqui que tá. Meu Deus do céu. Ixi, mano. Aí, peraí, vou voltar aqui, Rapidex. Então, é nessa ferramenta aqui, né? Que fica aqui, os recursos de texto. Que está dentro da TV ali. Fechou? Então, esse é o recuo de texto para apresentar aí para vocês. Então, quer dar um parágrafozinho, é só apertar o tabzinho que ele dá esse espaçamento automático para vocês. Tá? Tem que fazer um a um? Tem que fazer um a um. Dá para ter algum atalho que faz em todos ao mesmo tempo? Não tem. Né? Você tem que vir aqui e fazendo parágrafo por parágrafo. Você vai escrevendo. Tem um que você escolhe e vai para todos ali. Outro recurso, né, que eu vou ensinar vocês aqui, né, último recursozinho antes da capa, é o quê? Colunas. Tá? Trabalhar com colunas. Então, trabalhar com colunas é igual você pegar teu texto, né, e dividir em 2 ou 3 partes. É o máximo que você consegue dividir. Você usa colunas geralmente em jornal ou revista, né? Você trabalha um artigo aqui, outro artigo aqui, né? Você pode fazer isso no seu documento também. Então, digamos que eu queira fazer um comparativo entre Brasil e Sérvia. Vou colocar aqui Brasil versus Sérvia. Eu coloco um título aqui qualquer, né? Brasil versus Sérvia. Daí eu queira colocar de um lado, né? Sobre o Brasil e do outro lado sobre a Sérvia. Vamos colocar uma coisa aqui, Brasil... História, só. Vou colocar a história do Brasil. A história do Brasil e a história da Sérvia. Para ver quem é melhor. Claro que o Brasil, né, vai ganhar e é melhor. Assim esperamos, né? Não sei que role muita zebra ali. Deixa eu copiar esse texto. Vou pegar um textinho qualquer aqui. Só para mostrar. Só para ilustrar. Vou fazer até aqui. Vou colar esse texto aqui. Vou escrever aqui, ó, Brasil. Só preciso mostrar Brasil. Vou colar esse texto aqui. E vou colar um texto sobre a Sérvia. Sérvia. Posso até colocar um parágrafo aqui, só para ilustrar. E colocar um textinho rapidinho da história da Sérvia. Peraí. Vou pegar até aqui nessa. Fechou. Tá? Aqui a gente está colocando um texto embaixo do outro, né? Tipo, coloco sobre o Brasil aqui, sobre a Sérvia aqui. Porém, eu quero fazer o quê? Quero fazer um comparativo entre os dois. Tipo, deixar o Brasil de um lado e a Sérvia do outro. Como que eu faço? Eu selecionaria meu texto inteiro. Deixa eu tirar o zoom só para vocês verem fazer isso. Okay? Então, eu seleciono o texto que eu quero dividir, que é no caso esses dois aqui. Eu vou clicar em formatar.
E aqui tem uma parte de colunas, ó. Então, tem a opção de 2 colunas, 3 colunas, é o máximo, tá? E mais opções aqui. Mais opções, ele só também trabalha com as 3 colunas, vou colocar 2. Aqui você consegue mexer no espaçamento entre elas, né? E colocar linhas divisórias. Né? Vou mostrar primeiro sem e depois com. Bom, vou aplicar. Ele já dividiu para mim ali, ó. Brasil de um lado, Sérvia do outro. Beleza? Ó, o parágrafozinho, você pode trabalhar aqui, tudo mais, bonitinho. Ali, Brasil versus Sérvia, você consegue fazer essa divisão ali. Aí, se eu colocar, né, selecionar tudo de novo, e formatar colunas, mais opções, e colocar a linha divisória, né, vai aparecer uma linha aqui no meio, comparando o Brasil, né, versus a Sérvia. Então, é isso aí. Para que serve colunas? Tem gente que usa para fazer classificado, artigos, né? Cada um usa a criatividade ali para utilizar, né, essa parte de colunas como quiser ali. Tipo, coloca 2 fichas técnicas, comparativos, que eu coloquei aqui nesse caso. Então, é para isso que serve as colunas, tá? Pode utilizar esse recurso ali. Então, é quando a gente quer dividir o texto em 2 ou mais colunas, tá? Eu falei, isso é mais comum em revista e jornal impresso, tá? Então, a gente pode utilizar também no nosso documento, pode. Em algum trabalho, é difícil, beleza? Mas tem alguns trabalhos que a gente acaba utilizando também. Pode dar um espaçamento aqui, você pode trabalhar do jeito que você quiser, subiu até a história da série. Para alterar, é só clicar em vários enters, ele vai para cá, né? Arruma certinho, para deixar os dois na mesma linha ali, bonitinho. Beleza? Então, o recuo de texto, tá? Ele tem o recuo de texto, ele tem um atalhozinho também, que é o Ctrl Alt. Opa. Não, é só o Ctrl. Aqui, ó. Ctrl. Esse símbolozinho do teclado que eu esqueci o nome. O acento agudo, Ctrl acento agudo e Ctrl a barra ali, que é o colchetes. Ficam do lado do Enter. São os 2 atalhos ali para aumentar e diminuir o recuo. Beleza? Agora eu vou colocar aqui, né? Vou apresentar como que faz a capa na norma BNT. Só vou adicionar aqui a tarefa, para vocês poderem enviar. Aqui. Então, deixa eu só pegar aqui rapidinho. Pegar da outra turma que fica mais fácil. Acabei esquecendo de mandar para vocês essa tarefa. Configurações. Criação da capa para os próximos trabalhos. Criação da capa para os próximos trabalhos. A capa nas normas ABNT. Exibir descrição. Só um minutinho. Deixa eu ver se não esqueci nada aqui com vocês. Então, atalhos, colunas, estrutura de tópicos foi. Agora a regra da capa. Beleza. Vou salvar aqui. Tá. Já coloquei a tarefa lá. Deixa eu fechar esse documento aqui que a gente vai fazer a capa ali do zero. Vou abrir aqui um documento em branco, então. Onde a gente vai ver como que se estrutura uma capa, né? Nas regras da BNT lá. Antes de eu começar, deixa eu abrir aqui um modelinho meu. Vou tirar esse aqui. Documentos. Vou abrir um documento em branco aqui.
Fechou. Beleza. Antes de começar, só vou explicar ali rapidão para vocês. As normas ABNT, tá? Elas trabalham com apenas duas fontes ali, faculdade, TCC, colégio, eles só aceitam geralmente duas fontes, ok? Ou é a Arial, que é a padrão, que já vai no Google Documentos de vocês ali. Então, sempre quando vocês começam documentos, ela já vem com essa Arial já, que é padrão zona aqui, né? Então, vocês podem ver que está escrito Arial aqui, ó, no Google Documentos. Deixa eu aumentar o zoom aí para vocês verem. Então, ali, ó, fonte Arial, beleza? Ou, deixa eu ver se consigo mostrar. Ou a Times New Roman. São as duas fontes que a galera utiliza. Então, ou é Arial ou Times New Roman. Então, não pode trabalhar com outras fontes diferentes dessa em colégio, faculdade ali. Se você fizer uma fonte diferente, tá? É descontado nota. Tem professor ali que pode até zerar teu trabalho se você, né, se ele percebe que não está nem na Arial ou na Times New Roman. Tem professor que zera teu trabalho, né? Nem, tipo, se não tiver o espaçamento correto, que a gente vai mostrar aqui. Então, a primeira coisa que tem que configurar, né, nas normas da ABNT é o espaçamento, né, do parágrafo ali. Então, a gente vai vir em arquivo, configurações de página. E aqui, ó, né, arquivos de configurações de página, tem as margens, né? Margem superior, inferior, esquerda e direita. Acho que até apresentei já para vocês. O padrão da ABNT, né, das regras ali, é aquele ali, ó. Margem superior é 3, o de vocês talvez esteja uns números quebrados. Então, vocês colocam 3, redondinho. Parte inferior, 2. Esquerda, 3. Direita, 2. É o famoso 3-2-3-2 ali que eu falo para os alunos ali, para decorar, né? 3-2-3-2. Aí, colocou 3-2-3-2, é só dar OK. Quem se esqueceu o que é isso, né? É basicamente a distância, né, do arquivo aqui. Olha lá. Aqui está 3 centímetros. 3. E aqui 2 centímetros. É a distância em branco ali que você vai começar a escrever antes dos seus textos. Tá? Eu falo disso porque eu já fiz um trabalho que eu esqueci uma vez de colocar esse espaçamento. Né? Fiz todo o trabalho bonitinho ali. O que o professor fez? Né? O professor da faculdade lá na época. O cara pega a régua, né? Digamos que aqui tem uma capa aqui, ó. Ele veio com a réguinha ali e mediu se estava 3 centímetros mesmo. Né? Daí ele viu, digamos, estava 2,5. O que ele fez? Ele riscou com o canetão vermelho e meteu um 0 já de cara. Falou, nem vou ver o resto do trabalho. Né? Se a capa está errada, imagina o resto. Daí já jogou assim também fora. Aí ele faz essa porcaria. Né? TCC, faculdade, é um pouquinho mais, né, pé firme ali nesses sentidos. Dependendo, né? Depende do professor. Geralmente aqueles mais velhos, né? Esse cara lá que, do tempo do OPA, que está no formal ali, que está dando aula ainda, né? Tem 79 anos, está dando aula lá. Esses caras aí, né, capaz de te dar uma reguada na mão e falar, meu Deus do céu, pá! Né? Então, cuidado. Né? Eu aviso que não tomar esse tipo de erro aí também. Tem que falar alguma coisa? Não? A capa? Cara, viu? Né? Tem um exemplo ali, ó, na sala. Mediu também? Viu? Então agora você não vai mais errar esse padrãozinho ali. Por isso que ele faz trabalho, é mais fácil. Tem uns caras aqui. Os caras aí já vem aqui, 0, né? Coloca assim ainda. Não tem o que fazer, mas tem uns malucos que medem, né? Então, só vim aqui, colocou ali, beleza. Só antes de começar a capa, vou só apresentar rapidinho aqui. Vou colocar tamanho 40 aqui. Qual que é a diferença dessas Arial e Times New Roman? Tá? Vou colocar umas aqui, ó, Arial. Vou colocar umas letras aqui, A, B, C, D, E, F, G, H. Vou colocar Times aqui.
Está igual, calma que eu não mudei a letra. A Times eu vou mudar agora. Né? Vou mudar para fonte para Times New Roman e apresentar aqui para vocês. Né? Vou ver se consigo deixá-las todas juntas aqui. Aí, tá? Então, em cima, a gente tem a fonte Arial, e embaixo a Times New Roman. Tá? O tamanho padrão, né, que é utilizado nos textos de trabalho, é 12. Tá? Aqui está 40, só para você poder ver. Então, a diferença delas, dá para ver bem nítida, né? Uma é mais desenhadinha e outra não. Essa aqui é mais redondinha, normal. Isso aqui a gente chama o quê? No design gráfico, ali, design, essas coisas assim. A gente chama isso aqui de fontes sem serifa, isso aqui fontes com serifa. Tá? O que é serifa? Esses enfeitezinhos aqui, ó, né, que vocês têm nas bordas da fonte, né, é chamado de serifa. Então, toda fonte que vocês veem tem esse enfeitezinho, são fontes serifadas. E por que diabos inventaram fonte serifada e sem serifa? Quem foi o Mané que fez isso? Não, tem um porquê das fontes serem assim, tá? As fontes com serifa, tá? Elas são utilizadas geralmente em materiais impressos para facilitar a leitura. Dizem que fonte com serifa você tem uma leitura mais agradável. Eu não sei se é verdade, tá? Porque para mim tanto faz a fonte que eu estou lendo. Mas, né, o cara acho que lê 10, 15 horas por dia ali, diz que quando está impresso um jornal, né, uma fonte dessa, a leitura é mais agradável. Né? Então, os estudiosos ali dizem que essa fonte é melhor em materiais impressos. E para digital, tem que ser as fontes sem serifa. No caso, essas fontes aqui. Pode ver que sites, tudo que você vê digitalmente, e-mail, tudo, o pessoal utiliza só fontes, né, sem aquele frufruzinho ali. Então, qualquer site que você entrar aqui, sei lá, site da Nike, provavelmente vai ser provavelmente não, com certeza é uma letra sem serifa. Deixa eu dar um zoom ali para vocês verem. Então, ó, fontes normais, né? Não é uma fonte. Olha, isso aqui ó, não tem frufru nenhum na letra, tá? Significa que essa letra é Arial? Não, tá? Tem várias fontes sem serifa e tem várias fontes com serifa fora Arial e a Times, tá? Não são as únicas fontes do mundo que existem. Tudo aqui é sem serifa. E onde que eu vou achar fonte com serifa? Como eu falei, jornal, né? Vou colocar aqui um jornal, abrir uma imagem aqui do jornal antigo aqui. Aqui de cara já, estado de São Paulo, aqui, vou pegar essa imagem. Aqui a tribuna aqui. Essa imagem. Já dá para ver de cara ali que são fontes com serifa, né? Com frufruzinho. Aí... O que é o frufruzinho, professor? É isso aqui, ó. Né? Opa! Esse negocinho a mais que tem na fonte, né? Aqui tem um negocinho a mais. Aqui, ó. Né? Esse enfeitezinho. Esses enfeitezinhos a mais. Tá? É o frufruzinho que eu falo ali. É a serifa. Deixa eu só diminuir um pouco esse pincel. Vou mostrar aqui. Aqui, tudo isso aqui é as famosas serifas. Tá? Então, todas as fontes. Ó, se a gente for ver o texto aqui, ó. Deixa eu dar um zoom naquele texto ali. Aqui, ó. É uma fonte serifada. Por mais pequenininho não dá para ver muito, mas ele tem um mini enfeitezinho ali. Né? No G, no pesquisa ali, no P, ó, tem uma leve serifazinha ali também. Então, como eu falei, jornais impressos, livros, trabalham com essa serifa aí. Fechou? Então, só para vocês saberem a diferença aí. Então, como eu falei, a gente vai trabalhar, você pode escolher, né, a sua capa ou com a Times ou com a Arial. E agora eu vou iniciar o processo da capinha aí. Primeiro eu vou fazer ela tamanho um zoom normal aqui, depois eu aumento para vocês copiarem. Como eu falei, fonte inicial é 12, beleza?
a gente vai começar fazendo o quê? Escrevendo, a primeira coisa é o nome da instituição que vocês estudam, tipo a faculdade, alguma coisa assim. No caso, eu vou colocar aqui CEDASP, né? O trabalho é o seguinte, tá? Deixa eu explicar o trabalho de vocês ali. A gente vai criar uma capa, né? Uma capa para os próximos trabalhos. Como assim? Né? Que a gente vai fazer o quê? A gente vai criar essa capa, aí todos os próximos trabalhos a gente vai fazer dentro desse documento mesmo. Por quê? Porque futuramente, na aula de sumário ali, a gente vai criar um sumáriozinho com a estrutura de tópicos automática. Aí, digamos, eu quero o meu currículo. Você vai clicar ali do lado e vai direto para o trabalho do currículo. Ah, quero o meu boletim informativo que eu fiz. Vai clicar ali e vai direto para o boletim informativo. Então, eu falei, vou colocar CEDASP. Esse CEDASP tem que estar no meio da página. Para colocar no meio da página, é só alinhar aqui, ó, né? Alinhar ao centro. E em negrito. Okay? Você pode deixar em negrito depois, agora, não tem problema. Aí você vai apertar três vezes o Enter, né? Aqui, uma, duas, três. Aí no quarto Enter, vocês vão colocar o quê? O nome completo de vocês. Aqui. Aí vocês colocam ali o nomezinho de vocês, né? Para apresentar o trabalho. O nome não precisa estar em negrito, daí no caso, tá? Então, vou deixar normal ali. Só que é no meio da página também. Pessoal do celular, é um pouquinho mais difícil fazer a capa, mas dá. Mas dá trabalho também, beleza? Então, mas quem quiser tentar no celular, fique lá, vão ter ali. Depois que colocou o nome, aí, né, no meio da página, a gente traz o quê? O título do trabalho e o subtítulo, geralmente. E como que eu sei qual que é o meio da página, né? A folha, ela tem mais ou menos, né, ela tem 21 centímetros, né? Se a gente olhar aqui, ó, de comprimento. Quer dizer, 29, no caso, né? A gente foi pensar no meio, mais ou menos uns 15 centímetros ali, né? Mas tem uma regrinha, um truquezinho, que é você apertar 13 vezes o tecla Enter, e já vai dar mais ou menos no meio da página ali, ó. Então, vou clicar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. No 14º Enter, né, eu clico ali e vou colocar o meu título. Né? Se for um trabalho de história, vou colocar trabalho de história. No nosso caso aqui, vai ser o quê? Um portfólio de processadores de texto. Portfólio é onde você guarda seus documentos, né, para apresentar ali depois, seus trabalhos. Né? Vou escrever aqui, então, portfólio de processadores de texto. Oi. Deixa eu ver aí com você. Portfólio. E o portfólio, daí, o título, né, é negrito daí também. Então, por causa das colunas, né? Só substituir. Tá? Deixa eu ver. Lembrei, né? Certo. Oi? Você vai colocar tudo ali. A capa, você vai colocar, escrever CEDASP, né?
Você vai apertar Enter 4 vezes. Você vai pôr teu nome. Agora seleciona tudo isso aí. Você vai clicar aqui para ele eliminar primeiro. Aí você vai apertar entre 14 vezes. Aí você vai escrever aqui. O portfólio. Espaço. E você sabe onde é. Esse daqui ficou vermelho. Fica. Sessões esse portfólio. Você vai deixar ele em preto. Tá? A gente já vai continuar daí. Aí, terminado de escrever o portfólio ali, deixa eu ver quem que mandou mensagem aqui. Eu fiz alguma coisa e não consegui tirar. Não consigo entrar na sua tela para ver. Está só na tela do meu nome. Aí, consegui arrumar. Ah, tá. Beleza, Fernanda. Que bom, que deu certo. Deixa eu ver uma coisa, Fernanda. Aqui, Fernanda. Ah, tá. Já tinha colocado. Fernanda Cristina Messi. Beleza. Tá. Então, coloquei meu título. Agora vem a partezinha um pouquinho mais difícil ali. Tá? Depois do título ali. Que é né, que me chama ali de apresentação do trabalho, né? Que você vai apertar Enter 1, 2, 3, 4, 5 vezes, tá? Na quinta vez que você vai começar a escrever. Então, eu vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. A partir da quinta que a gente vai começar a escrever a apresentação. Que essa tem um paranauêzinho a mais ali. Tá? Então, eu vou dar um zoom até para vocês conseguirem ler ali, que eu vou escrever. Depois a gente arruma certinho. Cadê? Aí é aquela, né, não sei se já viram os trabalhos, que tem que ler trabalho apresentado, a disciplina, nananana, né? Eu vou colocar aqui, ó. Trabalho, né, apresentado, a disciplina de processadores de texto, período da tarde da escola CEDASP. Aí coloca um ponto. Aí você pula uma linha e coloca ali, professor, prof, né? 2 pontos, pode só colocar Cris. Por que eu falei que tem um pulo do gato aqui? Tá? Porque ela não fica aqui no meio, né? Ela é usada o recurso de texto, beleza? Como que eu faço isso? Eu falei, ó, seleciona tudo, ok? Seleciona todo esse texto agora. Aí você vai lá naquele triângulozinho azul, vai clicar nele e vai arrastar ele até o 7. Vai deixar ele no 7 e vai clicar aqui em justificar, né, o texto, quer dizer, alinhar à esquerda. Ali, tá? Ele vai ficar dessa forma aqui, ó, todo à esquerda. E sem negrito também, tá? Né? Normalzinho assim. Então, nossa capa está ficando, se a gente for diminuir o zoom ali, está ficando dessa maneira. Tá? Processador, isso aqui. Aí só falta só um negocinho. Deixa eu aumentar de novo para vocês verem. Porque esse negocinho você pode já fazer de cara aqui, ó.
né? Você vai dar um Enter. Aperta 2 Enter. Aí você vai colocar aqui, ó. Sabia que embrulhava? E daí um Enter no Curitiba e escreve 2022. Tá? Só que ele não vai ficar aqui, obviamente. Né? Vou diminuir um pouco o zoom para vocês verem. Ele vai ficar aqui no finalzinho da página. Daí é só colocar, né, a setinha aqui no Curitiba. O documento bugou. Como assim, Rebeca? O que aconteceu com o teu documento? Ó, daí é só vir aqui e apertar vários Enters até chegar lá no final, né? Ó, daí quando ele pulou para outra página, você volta. Volta 2. Aí centraliza de novo. 2022 não vai estar centralizado, você volta a ele. Centraliza de novo. E tá prontinha a capa, tá? Basicamente é essa aqui. Tá? Deixa eu aumentar o texto aí para vocês verem. Aí. Beleza? Já saí, entrei várias vezes. Ele parou de escrever as coisas. Ué. Você está no celular ou no computador? Eu acho que eu sei que você fez celular. Ah, celular não sei. Mas dá uma olhadinha se você não tem esse modo aqui, ó. Modo de edição. Se você não colocou visualização. Se não tiver como visualização. Daí você não consegue escrever. Ó. Se tiver com esse olhinho, tá no modo edição? Ué. Estranho, Rebeca. Clica 2 vezes com o celular para entrar na edição. Às vezes é isso também. O celular tem um negocinho chatinho assim também. Tá? Agora deixa eu ajudar aqui a galera que está precisando fazer a capa aí. Vou ajudar vocês aí agora. Tá? Então, basicamente a capa é essa. Né? Você vai compartilhar lá no... Né? Você vai colocar ali minha capa, alguma coisa assim no título, né? Minha capa, sei lá, salvar. Você vai compartilhar esse link lá na atividade do Avalon, beleza? Eu vou compartilhar essa capa com vocês. Vou refazer quando o PC estiver arrumado, tranquilo. Eu vou compartilhar essa capa aqui com vocês, só para quem tiver no celular, por exemplo, não consigo fazer. Daí já ajuda vocês aí. O pessoal da gravada entrega a atividade lá, aí avisa lá no celular, tá?